Um peptídeo é uma pequena cadeia de aminoácidos. Um neuropeptídeo é quando essa pequena cadeia de aminoácidos se liga aos neurotransmissores que você produz na sinapse. Ele faz essa ligação e no hipotálamo ele é liberado na corrente sanguínea. E descobriu-se que todas as células do corpo têm receptores para os neuropeptídeos. Fígado, baço, estômago, rim, ossos, músculos. Todas as nossas células têm pequenos terminais para esses neuropeptídeos. E eles se encaixam da seguinte maneira, exatamente como uma chave na fechadura. Eles vêm no receptor específico e se ligam. As células orgânicas que têm o maior número de receptores são as células imunológicas. Os macrófagos, os leucócitos, os basófilos, que são as células responsáveis pela nossa defesa orgânica. Então, por exemplo, o sistema imunológico é responsável por lutar contra qualquer tipo de invasor. Por exemplo, se é um ser vivo, se é um micro-organismo, os macrófagos atacam-nos e consomem-nos. Se é um veneno, eles são neutralizados pelos chamados antígenos, que são produzidos pelos linfócitos B e T. Então, essas células são responsáveis pelas linhas de defesa do organismo. E são as células que têm o maior número de receptores para neuropeptídeos. O que finalmente explica algo que nós descobrimos na década de 60. Que a nossa saúde não é apenas um fator físico. Nós sabíamos que ser saudável era uma questão de ser forte. E se acreditava que a nossa saúde era derivada, por exemplo, da nossa genética. Se nossos pais são fortes, há uma grande probabilidade de sermos fortes. Mas não é só isso. A nossa alimentação, se nós temos os nutrientes adequados, nosso sistema imunológico será eficiente. Se nós temos saneamento básico, higiene, e esses seriam os fatores que iriam determinar a nossa saúde, a nossa capacidade de resistir às doenças. Porém, eles observaram um fenômeno interessante em Wall Street, que é a veia financeira dos Estados Unidos. Altos executivos de Wall Street eram mais suscetíveis a infecções respiratórias graves do que populações desnutridas. A pneumonia, ela é muito sensível ao nível de nutrição. Então, se você é desnutrido, a probabilidade de um processo respiratório se converter em pneumonia é muito alta. Então, havia uma ligação direta, a pessoa está muito fraquinha, fica com pneumonia ou tuberculose, lembra? Tanto que a pessoa dava comida para ela, dava leite, para ela ficar mais forte. Esses homens eram pessoas muito bem nutridas, tinham um nível social bem alto, fortes. Como é que eles podiam ser mais suscetíveis à pneumonia do que gente sem comer? Depois de muita pesquisa, eles descobriram que o nosso sistema imunológico é muito sensível ao estresse. O estresse afeta a competência do nosso sistema imunológico. Então, quanto mais estressados nós estamos, mais comprometemos o sistema imunológico. Eles acharam que quando está estressado, a gente produz um hormônio chamado cortisol. E eles acharam que o cortisol era o responsável por inibir o sistema imunológico. Porém, isso não pode ser provado. Então, a gente tinha uma ideia de que o estresse, a gente até acreditava nisso, que o estresse afetava a nossa saúde. Mas era tão abstrato, tão sem provas, que a gente fica assim, né? A gente não leva muita fé nisso. Só que agora não é mais uma ideia, é uma certeza absoluta. Porque como o sistema imunológico tem um alto número de receptores para os neuropeptídeos, nossas emoções atingem todo o corpo, mas primeiro o sistema imunológico. Então, quando você é acometido de raiva, medo, angústia, dor, você libera na corrente sanguínea os neuropeptídeos e eles agem nas células. As primeiras a reagir é o sistema imunológico. Eu sou tão miserável, eu sou tão coitadinho, eu sou tão infeliz. Chama-se vitimização. E quando você se sente assim, você derrama na corrente sanguínea uma quantidade inenarrável de neurotransmissores, de neuropeptídeos, o sistema imunológico registra esse estado e para de funcionar. Por quê? Não é para ser coitadinho? Então vamos nessa. Então você deixa as doenças seguirem seu curso, porque é isso que você gostaria. Só que isso aí não é mais ilusão, não é uma questão de religião.
Não é uma questão de filosofia, é uma questão absolutamente biológica. Agora, o mais interessante é que essa pesquisa dos neuropeptídeos é de 2003. Fala sobre essa substância que se derrama na corrente sanguínea. Porém, André Luiz, na década de 30, 40, no livro No Mundo Maior, A Usina do Pensamento, descreve exatamente essa situação. Quando ele explica a influência das emoções nos nossos transtornos psicossomáticos. Então ele falava que quando você sente raiva, a raiva a partir da área central do cérebro se derrama na corrente sanguínea, se espalha pelo corpo acompanhando as vias circulatórias e se distribui pelas células, provocando as chamadas respostas psicossomáticas. E a gente lia isso, que coisa utópica. Bacana isso, mas meio assim, né? Abstrato. A gente até levava fé, mais André Luiz, Chico Xavier, mas na verdade nunca a gente prestava muita atenção nesse troço, meio violento assim, porque a gente imaginava uma energia, mas não é. É exatamente como ele diz, exatamente como ele escreveu. E o mais interessante é que no final da pesquisa, quando ele narra a maneira com que as células iriam se comportar, ele usa quase as mesmas palavras que André Luiz usou. Então, na verdade, podemos até afirmar que aquilo não foi um livro mediúnico, foi uma premonição, tá, do futuro, ou então que o cara deve ter plagiado o André Luiz mesmo. Porque ele escreve exatamente assim. Então as coisas não são assim porque os espíritos dizem, as coisas são assim porque são exatamente assim. Então no momento em que você sente, elas reagem a essa sensação. Então, quando a gente diz que o ódio é cancerígeno, que a mágoa é cancerígena, não estamos falando de processo espiritual. Estamos falando de um processo de natureza orgânica. Espera aí, como é que é? Sim. Por exemplo, vocês já ouviram falar do DNA, não é? DNA tem as informações que estão no nosso corpo. É uma biblioteca. E eu estou vendo, pessoal, para construir exatamente o que a gente tem aqui, todos os detalhes. Então, o pessoal, quando chegou a essa conclusão, decifrou o genoma, achou que tinha resolvido o mistério da vida humana. A gente sabia exatamente como o homem vai ser. Então, por exemplo, eles acreditavam que todas as nossas doenças, o que você vai ter no futuro, está escrito lá. Então, lá está escrito se você vai ter câncer ou não. Lá está escrito se vai ter distrofia muscular. Lá está escrito se vai ter problema renal. Lá está escrito se você vai ter cálculo. Ou seja, quando a gente decifrasse, a gente resolvia o quê? Todos os mistérios da natureza. Acabou. O projeto Genoma já tem um tempinho, né? E já resolveu os mistérios todos? Não. Então, por exemplo, mais uma coisa a gente pode fazer. Eu posso fazer um teste de DNA em você e dizer: você tem 90% de chance de ter câncer de mama. Aí você sai correndo com uma menina e arranca as mamas, né? Para não ter câncer. Foi o que fez a Angelina Jolie, né? A mãe dela teve câncer, ela tem 90%, vamos arrancar logo, para evitar de ter o câncer. E o problema é que ela decidiu rápido demais. Porque recentemente uma nova descoberta veio à luz, muito interessante, chamada epigenética. E aí estragou essa ideia. Por quê? Porque o DNA, dentro da célula, decide muitas coisas. O seu desenvolvimento, essa coisa toda. Mas eles descobriram uma outra coisa. O DNA não tem a primazia das decisões. Então, digamos que dentro do DNA tem a chance do câncer. É uma chance determinante. 99,9% de chance. E ele manda uma ordem para que você produza células mutantes. Sai. E ela chega nos órgãos efetores da célula, né? As chamadas organelas citoplasmáticas. Que é ali que você produz as coisas, né? Ali que você produz a proteína, é ali que você produz a substância, é ali que as coisas acontecem. Então vai lá a ordem para produzir células mutantes. Câncer. E a célula recebe a ordem, se prepara para agir, para tudo. Por quê? Porque do lado de fora, ela recebeu uma contra-ordem. Espera aí, ainda não. Não está na hora de ter câncer, não. Dá um tempo. Vou pensar melhor no assunto. E de onde vem isso? Isso é que é bacana. São os neuropeptídeos.
Os neuropeptídeos são capazes de neutralizar o controle do DNA. Ou seja, se você decidir não ter câncer, você não tem. Mesmo que o seu DNA diga que sim. Ou seja, o DNA não manda nada. Ou seja, voltou de novo o assunto de que nós somos exatamente o que queremos ser. Porque os neuropeptídeos vêm de onde? Vêm do cérebro. E são produzidos através de quê? Das nossas emoções. Dos nossos sentimentos. Então eles perceberam que determinados sentimentos neutralizam comportamentos genéticos, assim como outros ativam, potencializam determinadas respostas genéticas. E o ódio é um desses. Ódio, rancor e mágoa são altamente cancerígenos. Não é mais misticismo, nem castigo, nem nada. É um fato absoluto. E tanto que no tratamento do câncer, recentemente, nos centros mais modernos, não faz tratamento nenhum sem um apoio psicoterápico. Então, antes de começar uma quimioterapia, você será atendido por um psiquiatra que fará uma análise do seu comportamento para ver se você é capaz de mudar o seu processo emocional. E dependendo do diagnóstico desse psiquiatra, ele vai dar um perfil da probabilidade de sucesso da sua quimioterapia. Então, dependendo desse relatório, eles nem têm. Não tem a menor chance mesmo. Mas peraí, isso é muito sério. São as mais modernas tendências da neurofisiologia moderna. Que é exatamente o que disse André Luiz, né? Na década de 30 e 40. Quer dizer, se nós tivéssemos prestado atenção, nós estaríamos em termos de tecnologia de ponta em comportamento. Se nós tivéssemos veiculado a informação como deveríamos, nós teríamos consciência de que nós realmente somos os agentes dos nossos processos mórbidos, ou seja, das nossas doenças. Então, nós somos totalmente responsáveis por elas. A gente não pode nem culpar o DNA. A gente tentava culpar o demônio, até o obsessor, mas também não dá. Nossos processos são auto-induzidos. Ou seja, você pode mudar qualquer coisa que você quer. O nome disso é epigenética. Então, o livro novo que saiu é a bioquímica das emoções. Tá? Nesse momento. E tem uma versão popular chamada Biologia da Crença. Então, nesse livro é a pesquisa como chegou a questão da epigenética. Então, gente, não é nenhuma hipótese, é um fato mesmo. E as terapias associadas já estão em andamento. A gente está um pouquinho atrasado, mas você sabe que para chegar lá demora um pouquinho. Porque a gente continua querendo culpar o demônio. Né? Hoje é o obsessor, né? A culpa é do obsessor. Inclusive alguns que tomam determinadas decisões e, por exemplo, eu fui induzido pelo perseguidor espiritual, por isso tomei essa decisão. Então, na verdade, foi uma insanidade temporária. Quer dizer que quando você traiu sua mulher foi uma insanidade temporária? Foi. Ele tinha um obsessor na linha. Foi? Então, quando a gente fala sobre como a mente funciona, como nós somos, como é que fica no final? Nós somos espírito ou somos matéria? Somos espírito ou somos matéria? Espírito? Certeza? Somos os dois. Nós somos. Nós somos espírito. O que é? No livro dos espíritos, você tem o espírito. Então, não dá. Se nós somos espíritos, quem sente a raiva? O espírito ou o corpo? O espírito. Certeza? Então, por que quando eu dou um Lexotan, sua raiva diminui? Porque age na matéria. O Lexotan age na matéria? Ué, seu espírito continua sentindo raiva? É? Então, vou pegar uma mais interessante, então. Temos uma senhora calma, tranquila, doce, uma por mês se transforma numa megera horrorosa. É um obsessor que nos visita uma vez por mês? É? Não? É o quê? O que é? TPM. Existe isso? Sério? Não é folclore, não? TPM existe? Existe ou não existe? Qual é a tradução?
tensão pré-menstrual. Existe ou não existe? Existe. Ok, não é folclore. Tá no Sincero Espírito, já pensou se sua mentora é mulher? Hoje não tem sessão que a mentora está com TPM. Então ela está no corpo. Mas afeta o comportamento? Porque a senhora é doce ou ela é alvorosa? Ok, então o corpo afeta? Então, afeta? Sim ou não? Então, nós somos espíritos ou somos matéria? Peraí, não é a mesma coisa? Não. Livros espíritos. Espírito. Desencarnado. Corpo. E alma. O que é alma? Espírito encarnado. Ou seja, interação espírito-matéria. Então você não sabe onde um começa e onde o outro termina. Então, se a interação espírito-matéria, a matéria intervém? O espírito intervém? Então, para a gente resolver essa questão, vamos desenhar um retângulo. Esse retângulo representa a evolução. Aqui embaixo é o início do processo evolutivo. Aqui em cima é o ápice do processo evolutivo. Vamos dividir esse retângulo ao meio. Nós temos dois triângulos, né? O de baixo com a base embaixo e o de cima com a base em cima. Né? O triângulo de baixo representa e o triângulo de cima a influência espiritual. No início do processo evolutivo, nós somos 99% de influência material e 1% de influência espiritual. Então nós somos basicamente DNA, o que você come, o que você bebe, o que está em volta, quanto dorme, papai, mamãe, os vizinhos, etc. Ou seja, Freud explica. À medida que a gente a proporção da influência espiritual aumenta. Lá pelo meio você é o quê? 50% de influência física, 50% de influência espiritual. Ou seja, tudo é uma questão de escolha. Você tanto pode deixar-se levar pelos processos físicos, como pode decidir através dos processos espirituais. Então você está justamente naquele limite. Quando você está no ápice do processo evolutivo, você é 99% de material? 1%. Então, nesse caso, quem é que determina o seu comportamento? Ou seja, nesse momento, o seu DNA é o quê? Irrelevante. O que você come, o que você bebe, o que você tem ao seu redor é absolutamente irrelevante. Por exemplo, Chico Xavier. Se ele nascer na favela, na pobreza, ele é Chico Xavier? E se ele for rico? E vamos pensar que Chico Xavier sofreu privações físicas, tortura física, mental, psicológica. Lembra que ele tinha uma mulher que enfiava garfo na barriga dele? Ele foi torturado. Normalmente isso dá um psicopata assassino, né? Normalmente a explicação, né? Sofreu abuso na infância, foi isso aqui, dá um psicopata. E deu? Não. Não. Quer dizer, ele é uma anomalia da natureza. Não é? Então, bom, em que local nós estamos? Mais para cima ou mais para baixo? Mais para baixo. Então, no nosso nível do nosso comportamento, a influência material. Por isso, controlar nossos instintos, disciplinar o nosso comportamento, verificar o que comemos, o que bebemos, como dormimos, a maneira com que nos comportamos biologicamente, afeta o nosso comportamento? Sim. Então, nós podemos melhorar a partir da disciplina dos instintos? Perfeitamente. Então, é verdade que Freud sempre dizia que a culpa era da mãe, né? Tudo bem, ele tem razão até certo ponto. Mas não podemos esquecer que sempre há uma influência espiritual, tá? Por menor que seja. Por isso, cada um tem a mãe que merece. Foi um prazer estar com vocês. Esperamos que algumas informações tenham esclarecido, algumas dúvidas, e principalmente a importância de nós estudarmos um pouquinho mais influências físicas e espirituais. Não esquecendo que somos alma. E também um cuidado especial ao dizer determinadas coisas às pessoas, porque pode dar processo.
Foi um prazer estar com vocês.